Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo grande com vocês. E a gente vai começar aqui, eu e a Bia, pedindo desculpas pela ausência da Vanessa. A Vanessa, como vocês sabem, ela ficou ausente algumas semanas por conta de um problema que ela teve nas cordas vocais. Só que quando ela estava justamente melhorando agora, quem contraiu pneumonia foi o filho dela, um bebezão de quase 3 anos, lindo de viver, o nosso Heitorzinho. Mas, infelizmente, como mãe, ela deve estar ao lado dele em primeiro lugar, não é? Então, ela está lá, dando, né, fazendo o que é possível, cuidando dele. Ele está hospitalizado ainda, teve uma pneumonia muito agressiva, mas já está melhorando. Então, hoje seremos eu e Bia aqui, né, para falarmos de uma coisa muito especial, que é o circo, que faz parte das antigas artes esquecidas, não é? Porque o nosso circo hoje é muito malabarismo, muito show de luzes, né? Muita tecnologia, mas a essência do circo, ela é bem diferente. Eu vou passar para a Bia aqui falar um oi para vocês antes de continuar. Deixa eu já falar um oi antes que a Má comece a falar e não para Liga mais. na tomada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô bem, espero que todo mundo esteja bem. Como a Marília falou, vamos torcer para a Van logo, logo voltar com a gente, mas mãe é isso, né? Deu um probleminha, mãe que tem que cuidar. Então, a gente espera que logo, logo a Van possa estar junto com a gente de novo. Mas já falei demais, que a Marília já quer começar o programa, então vamos que vamos. Que o assunto de hoje é bem legal, né, Mar? Exatamente. E como a gente estava dizendo, Bia, é a questão do circo, né? O circo, ele é uma espécie de entretenimento artístico que congrega todas as formas de arte. Então, assim, no circo você encontra desenhistas, pintores, você encontra músicos, malabaristas, dançarinos, mágicos, atores, né? Palhaços, que é um tipo de ator diferente, que tem aquele, né, como eu diria, aquele tipo de humor também diferenciado. Então, o circo, trapezistas e outros. O circo você encontra de tudo. E a diferença do circo para outras formas de arte é que o circo é bem popular. Né? Claro que a gente não está falando daquele circo mega, né? Que hoje em dia vem ali. Nós somos daqui de Campinas, viu, pessoal? Que hoje em dia vai para o Taquaral e custa R$ 100 o ingresso da mais barata, né? Nós não estamos falando desse circo, mas o circo, a essência dele, a origem dele é popular, é bela, é poética, é um tipo de arte que congrega todas as outras e, infelizmente, né, acabou sendo esquecida, acabou sendo tomada por outras modalidades. Mas se a gente pudesse aqui falar um pouquinho do circo, a palavra vem do latim, que significa circus, ou seja, circunferência. E é comumente o que significa, né, basicamente, uma companhia em coletivo que reúne artistas de diferentes especialidades, como malabaristas, palhaços, acrobatas, além de shows de monociclo, contorcionismo, equilibrismo, ilusionismo, entre outros. A palavra também descreve o tipo de apresentação feita por esses artistas. Normalmente, uma série de atos coreografados, né, tendo como fundo a música ou a percussão somente. Assim, dizemos que um circo é organizado, e assim, é uma coisa muito importante de se dizer isso, ele é organizado em uma arena, picadeiro circular com assentos em seu entorno, enquanto circos itinerantes costumam se apresentar sob uma grande tenda ou lona, o que também não deixa de ter um picadeiro central, né? Então, ou você tem aquele picadeiro central, né, com todas as pessoas ao redor, ou então aquele picadeiro meia-lua, como a gente chama, né? Que fica o picadeiro atrás, fica entrada e saída de personagens, vamos chamar assim, né, de artistas, e aqui, nessa outra meia-lua, fica o povo. Isso sem contar que passa de tudo, né, Bia? Algodão doce, maçã do amor, amendoim, Ah, refrigerante, pipoca.
É a famosa comida Cachorro do circo, né? é a comida de circo, cachorro quente, né? Sem contar que passa de tudo, isso é muito gostoso. Então, uma tarde num circo é realmente algo diferenciado, né? Mas Sim. é muito legal. Bia, o que você me conta mais do circo? Olha, Má, eu vou te falar que antigamente, né, dos chineses aos gregos, né, dos egípcios aos indianos, quase todas as civilizações antigas, elas já praticavam algum tipo de arte circense há pelo menos 1000 anos. Olha quanto tempo a gente já tem essa arte circense. Lógico que não é como a gente conhece hoje em dia, né? Hoje em dia ela começou a tomar forma só durante o Império Romano, que ela começou a virar o que é hoje, né? O primeiro a se tornar famoso foi o Circus Maximus. Olha que nome romano, né, gente? Bem romano Próprio. o nome. Ele teria sido inaugurado 6 séculos antes, ou seja, 600 anos antes de Cristo, e se apresentado para cerca de 150 mil pessoas. É muita gente. A atração Muita. principal eram as corridas de carruagens, mas com o tempo elas foram acrescentadas as lutas, né, de gladiadores, as apresentações de animais selvagens e de pessoas com habilidades incomuns, como engolidores de fogo, por exemplo. Quem já não viu em filmes antigos tudo isso, né? Em filmes antigos de romanos, principalmente, carruagens, corrida de carruagem, luta de gladiador, engolidor de fogo, que a gente fala, gente, como é que ele não queima a garganta? Não é mesmo? Né? Ele foi, então, destruído, né? Esse circo foi destruído por um grande incêndio, infelizmente. Mas esse anfiteatro ele foi substituído ali em 40 antes de Cristo pelo Coliseu. Então, onde tem o Coliseu hoje, tinha o antigo circo, né? O Circo Maximus. Adoro esse nome, super romano, né? Cujas ruínas até hoje ela compõe o cartão postal número 1 da cidade de Roma, não é mesmo? Quem não conhece o Exatamente. Coliseu. De modo que Roma, por sua vez, ela tem um papel muito importante na história do circo, né? Um detalhe é que as lutas ocorridas nesse circo, elas eram reais e elas terminavam sempre com a morte de um perdedor. Ou seja, morte essa ela era autorizada pelo imperador. Então, lógico que hoje em dia não tem mais essas lutas, né? Que bom, que a gente sabe que, né, era uma coisa bem feia, bem grotesca mesmo as lutas, né? Sangue e tudo mais. Então, hoje em dia não tem mais, assim como não tem mais animais em circo também, né? Hoje em dia não pode mais. Então, ele foi aí mudando com o tempo. A gente pode ver que é muito diferente o circo de antes com o circo de hoje, né, Mar? Conta mais pra gente. Loucura, Bia, você já pensou? Que loucura, que doideira, né? Era uma espécie de Big Brother, bem real, só que terminava com a morte, né? Desses gladiadores. E com o fim do Império dos Césares, né? César era o nome dado a um imperador romano, né? E o início da era medieval, artistas populares passaram a improvisar suas apresentações em praças públicas, feiras e entradas de igrejas. Nasciam assim as famílias de saltimbancos, olha só, que viajavam de cidade para cidade para apresentar os seus números cômicos de pirofagia, que é o engolidor de fogo, malabarismo, dança-teatro e contação de histórias, além de declamação poética, uma coisa que a gente sempre fala assim, né? Aqui, então isso é fundamental. Tudo isso, porém, não passa de uma pré-história das artes circenses, porque foi só na Inglaterra do século XVIII que surgiu o circo moderno, com o seu picadeiro circular e a reunião das atrações que compõem o espetáculo ainda hoje. Sim, a gente é aí que começou, né, a ter a cara do que é hoje, né? Que o romano não tem nada mais a ver como é hoje. Imagina? Não tem nada mais, né? Foi aí então que o ex-militar inglês Philip Astley inaugurou em 1768, na cidade de Londres,
o Anfiteatro Real das Artes, para então a exibição desses esquetes, né, que eles tinham. Para quebrar a seriedade das apresentações, né, ele começou a alternar números com palhaços e todo tipo de acrobata e malabarista. O sucesso foi tanto que 50 anos depois, o circo inglês ele era imitado não só no resto do continente europeu, mas também atravessaram o Atlântico, né, e se espalhou assim pelos quatro cantos da Terra. Então, todo lugar tinha esses palhaços, acrobatas, malabaristas e tudo mais. Né? A história do circo aqui no Brasil começou no século XIX, com famílias e companhias vindas da Europa, onde eles se agruparam em guetos, né? E manifestavam sentimentos diversos através de interpretações teatrais, onde eles não demonstravam apenas interesses individuais, claro, mas eles também despertavam a consciência coletiva. É por isso que os grandes circos de hoje, eles ainda levam nomes de outros países europeus, né? Como, por exemplo, o Grande Circo de Nápoles, o Grande Circo de Moscou e muitos outros, né? Tem aqui em Campinas, aqui em Dom Pedro, é o Circo Portugal, né? Não sei, aqui quem mora em Campinas deve estar ciente, né? Tem o Circo Portugal aqui. Então, assim, o Cirque du Soleil, que é francês, né? Que é uma companhia, assim, extremamente moderna, com um diferencial de arranjo cinematográfico que é lindo, gente, é ultra moderno. E os espetáculos, eles são muito interativos. Acho que muitos de vocês devem conhecer o Cirque du Soleil, né? Ele é muito famoso. Ele faz turnês, assim, pelo mundo inteiro, de tão grande que ele é, né? Um destaque que é muito necessário é que o circo, ou seja, a sua proposta, né, é de entretenimento acessível a todos. Porém, os ingressos do Circo de Solé, né, eles são os mais baratos, assim, na sua última temporada aqui no Brasil, que foi em 2011, eles chegavam a míseros R$ 500 por pessoa, né? Super, super caro. A gente entende, né, que tem todo aquele cenário, que é um trabalho, mas, gente, é muito caro. É muito caro. Mas assim, então é o seguinte, aqui no Brasil, então já haviam os ciganos, né, que eles vieram da Europa, onde eles eram perseguidos, infelizmente. Então sempre houve assim uma ligação dos ciganos com o circo, né? Entre as suas especialidades, incluem-se domadores de ursos, o ilusionismo e as exibições com cavalos. Eles viajavam então de cidade em cidade e eles adaptavam seus espetáculos ao gosto da população local. Então eles iam vendo que a população ali gostava mais, se interessava e eles iam ali fazendo o que eles gostavam. Né? Números que não faziam sucesso na cidade, eles eram tirados do programa. Sobre o uso de animais em círculos, como eu falei, há uma grande controvérsia sobre o uso de animais, certo? Sendo que há duas correntes de pensamento, com prós e contras o uso de animais em shows. Segundo a corrente de pessoas que são contra o uso de animais em circo, elas dizem que seu uso tem sido gradativamente abandonado, uma vez que tais animais, por vezes, eles sofriam, né, maus tratos, como dentes precariamente cerrados, jaulas minúsculas, estresse. A gente sabe que, né, eles tinham que ser treinados para agir de uma certa forma que eles não eram acostumados. Então, além disso, eles também eram frequentemente abandonados, já que a manutenção de grandes animais, como tigres, elefantes, ele gerara muito dinheiro, né? Demanda muito dinheiro. E sobre, então, a perspectiva, podemos dizer que os circos, em todo o seu contexto, no que tange a presença dos animais, né? Eles negligenciam a maioria das necessidades das espécies. São privados de água e alimento, e quando recebem é de forma inadequada ou diversa do que lhe é própria, né? Dão coisas que normalmente eles não consomem, que não é da espécie. Eles ainda são alojados de forma inadequada ou diversa dali que é própria, certo? E também
são, né, transportados de forma precária e perigosa, pode acabar machucando, gera risco aos que estão na proximidade, né? Tem que ter cuidado de auxílio médico especializado, que também são negados, porque eles ficam viajando de cidade para cidade, então é muito difícil ter um médico, um veterinário ali para poder atender os animais, né? Então, cada espécie tem ali sua peculiaridade, tem. Por isso que tem muita gente que foi contra e hoje em dia é proibido ter animais em circo por conta de todo esse maus tratos, por causa da vida precária mesmo que os animais tinham no circo, né? Mas hoje em dia, sem animais, eles deram um jeito ali de continuar, né, dando algo para a gente ter, para a gente gostar. Não é mesmo, Má? Mas é isso mesmo, Bia. Olha, se a gente considerar que, por exemplo, ainda há inúmeros casos em que acidentes, principalmente envolvendo animais selvagens, né, nos quais as pessoas saem feridas, perdão, ou até mesmo mortas, como é o caso daquela garota chinesa que foi atacada por um tigre. Né? Isso é muito comum quando os circos eles se valem da presença de animais. Por outro lado, existem inúmeros circos brasileiros que possuem infraestrutura e recursos para manterem os seus animais, com auxílio de biólogos, veterinários contratados para garantir o bem-estar. A maioria deles tem documentação do IBAMA, né? Mesmo assim, eu pessoalmente, e nós aqui do grupo, acredito, né, sejamos contra a utilização de animais. Animais não são brinquedos. Né? Se você quer fazer um número, por exemplo, de um orangotango, né, que escapa, sai correndo pela plateia e brinca com todo mundo, você coloca uma fantasia de orangotango, como é tão conhecida, né, em palhaços, né, em animadores do espetáculo, mas não utilizar os animais verdadeiramente. Eles não sabem o que esteja acontecendo. Né? Então, por mais que a gente cuide deles, etc. e tal, eles ficaram submissos àquilo. Eles ficaram submissos a um espaço, a um espetáculo, a uma obrigatoriedade sistêmica, e isso não é legal. Então, assim, nós estamos aqui relatando o que acontece, é evidente, é um fato, então nós trazemos, porém, nós não concordamos exatamente porque a gente acredita que nesse percurso todo os animais sofram, né? Pelo menos a privação, né? De suas próprias liberdades. Então, isso não é legal, né? Mas, assim, atualmente no Brasil, o uso de animais em circos é proibido em 12 unidades federativas, que significa 12 estados, e em algumas cidades, mas na maioria dos municípios brasileiros ainda é permitida a sua exibição, tendo em vista que não há uma legislação federal que regule essa matéria. E alguns empresários circenses, artistas, produtores culturais e estudiosos, assim como nós, eles lutam para que seja aprovada uma legislação federal que regulamente o uso de animais em circos, especialmente proibindo essa utilização. Né? Que a gente se fantasie de urso, orangotango, etc. e tal, e brinque com todos, aí tudo bem, né? São seres humanos conscientes daquilo que estão fazendo, mas o animal propriamente dito, nananina não. Esse grupo aqui é contra. Arte em Foco pelos direitos e pela liberdade dos animais. Mas olha, gente, vamos falar aqui um pouquinho, mudando um pouquinho de pato para ganso, do circo-teatro, né? Que foi um gênero de teatro muito comum e de muita fama no Brasil durante todo o século XIX, até com certeza a década de 60, 70. Companhias circenses se alternavam pela maioria dos municípios brasileiros. E um grande número de textos teatrais de todos os gêneros aconteciam ali. As revistas, as farsas, musicais, cômicos, dramas, melodramáticos, né? E assim, a cada dia, um novo texto era apresentado por companhias formadas, geralmente por famílias circenses, que viajavam pelo país em cidades de diferentes tamanhos. O sucesso desse tipo de espetáculo era tão grande, na medida em que quase não havia grupos teatrais se apresentando fora dos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, etc.
Além disso, o modo de organização da teatralidade circense, ela acabava reunindo, né, vários gêneros teatrais, ritmos musicais, danças diversas, né, desde a chamada dança clássica até aquelas mais populares, como o lundu, o maxixe, o samba, o fandango, né, que eles respeitam os regionalismos específicos desse nosso país tão plural. Assim como, por exemplo, outras artes circenses, como a acrobacia, a capoeira, né? E como os circos escreviam em suas próprias propagandas, etc, 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 né? Que era para valorizar o espetáculo. Então, venham ver malabaristas fantásticos, mágicos incríveis, as mais belas dançarinas, etc, 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 né? Porque com isso você acabava dando a sensação, a imaginação humana entende assim, nossa, etc, etc, vem coisa muito boa por aí, né? E o espetáculo circense do século XIX, boa parte do século XX, ele foi responsável pela divulgação e visibilidade das principais expressões artísticas nacionais e estrangeiras. Bia, que riqueza que é o circo, não? Sim, é uma coisa assim de anos atrás. A gente já falou no programa que o circo de antigamente não é o circo de hoje em dia, né? Ainda estão mudando, tentando criar novos tipos de circo, mas tá aí há muito tempo, a gente pode ver, né? Só como um exemplo, Exatamente. né? Relatos trazem que essa arte, né? Ela está difundida no mundo desde as antiguidades, né? Na China foram encontradas pinturas com quase 5.000 anos, mostrando contorcionistas, acrobatas e equilibristas. Então, olha a história aí, né? Os guerreiros chineses... Aliás, Fala, Má, pode falar. só um dado cultural aqui para quem está nos ouvindo, existe uma dinastia, dinastia Ming, né, que é muito famosa na China, ela tem mais de 5.000 anos, como o próprio, né, como a nossa própria informação já disse. Existem alguns vasos, né, que retratam isso, e eles são famosíssimos em museus. E exatamente nesses vasos você encontra situação de número circense, acrobatas, malabaristas e tudo mais. Olha que interessante, né? É realmente o que você está falando procede e muito, Bia. Brigadão. Imagina! Então, continuando aqui com os chineses, né? Os guerreiros chineses, eles usavam a acrobacia como uma forma de treinamento mesmo, já que isso exige força, flexibilidade e agilidade. Aqui não é muito cultural, mas vamos pegar a história da Mulan. A Mulan é super acrobata, né? A gente pode ver ela saltando, pulando. Mulan, para quem não sabe, uma das princesas da Disney, né? Sim, uma das princesas da Disney inspirada numa história chinesa. Não é exatamente como a história, é inspirada na história chinesa, né? Então a gente pode ver ali um monte de acrobacias. Em 108, perdão, antes de Cristo, em uma festa em homenagem a alguns visitantes estrangeiros, houve uma apresentação acrobática que encantou também o imperador, né? Então ele determinou que apresentações como esta deveriam se repetir todos os anos, porque ele tinha gostado muito daquela apresentação. As pirâmides do Egito, né, também trazem gravuras como malabaristas. Ou seja, olha só, muito tempo atrás e várias partes do mundo aí também já estão, né, envolvidas. Hoje o circo ele também tem uma ramificação que é o circo contemporâneo, que é aprendido em escolas, não só de pai para filho, como era antigamente. Hoje em dia a gente tem escolas de circo mesmo. Uma das primeiras escolas de circo surgiu em São Paulo, chamada a Academia Piolim, em 1978. No Rio de Janeiro, foi... Aliás, Bia, Pode só um falar, dado também, Piolim foi um grande palhaço. Um grande palhaço dos anos 50, 60, né? Assim como o Arrelia. O Arrelia e o Pimentinha eram dois palhaços que tiveram um dos primeiros programas televisivos sobre o circo. Logo que a televisão veio para o Brasil, o Arrelia e o Pimentinha tinham um programa televisivo. Ele passava, se não me engano, aos domingos pela manhã. Como é que eu sei isso? Né? Uma amiga me contou.
Eu assistia quando criança, né? A televisão estava chegando e a gente se lembra, tinha o Arrelia e o Pimentinha. E detalhe, até hoje, fazer o clown, né? O clown que é o palhaço em inglês, como a gente diz hoje em dia, é uma arte muito sofisticada. Porque o palhaço, só pegando aqui um gancho para dar essa informação, já que o circo é puramente teatral, quando você constrói a identidade de um palhaço, você não constrói como a de uma personagem qualquer, né? O palhaço, ele é muito estereotipado, né? Então, se ele tem que dizer alguma coisa para você, ele vai dizer: "Ah, não diga! Ah, tô vendo seu nariz." Então, ele não vai dizer: "Ah, não diga, estou vendo seu nariz", né? Não, ele é bem estereotipado. E isso é uma obrigatoriedade de quem constrói o gênero palhaço no circo, né? Fica aí informação para quem gosta procurar detalhes. Exatamente, porque também se o palhaço falasse dessa forma, ah, tô vendo seu nariz, não tinha graça, né? Não teria graça, exatamente. O que faz a graça, né? E os números de palhaço normalmente são muito inocentes, né? E até hoje a gente tem que dar a mão à palmatória aqui. O SBT, através de programas como A Praça é Nossa e o Ratinho, eles têm números circenses. Eles trazem alguns números circenses para dentro da programação. Então, assim, são pessoas que valorizam essa antiga arte esquecida e tão importante nos dias de hoje, porque não deixou de ser popular. É para todos. Isso mesmo. Continuando aqui, então, no Rio de Janeiro, em 1982, foi aberta a Escola Nacional de Circo. Nessa escola, os jovens eles aprendem as técnicas circenses e quando eles se formam, eles criam grupos e aí passam a se apresentar ao público, né? Olha que legal. Hoje, a Nau de Ícaros, né, que é um teatro de anônimo, o Circo Escola Picadeiro, o Linhas Aéreas, a intérprete trupe, os Parlapatões, esse nome é muito, parece palhaço, né? O Circo Mínimo, os Acrobatas Fratelli, Patifes e Paspalhões, fazem parte do circo contemporâneo brasileiro, né? E a exemplo do Circo de Solé, que a gente já falou anteriormente, eles representam um movimento recente que adiciona as técnicas de circo tradicionais, como a gente vem ao longo do tempo falando, e a influência de outras linguagens artísticas, como a dança e o teatro, levando em conta também que a música, ela sempre fez parte, né, da tradição circense. Enquanto eles estavam lá apresentando os números dele, tinha uma música por trás, como a Marília comentou. Normalmente era só instrumental, não tinha ninguém cantando, né? Normalmente é só instrumental, mas tem hoje em dia também diversos tipos de música. Qualquer música que você quiser, você pode colocar lá no fundo. Exato. No Brasil, então, existem atualmente vários grupos que pesquisam e utilizam essa nova linguagem, com vários tipos de artes, né, envolvendo o circo. Vale lembrar também que o grupo de esquetes Os Trapalhões, que são muito conhecidos, encenados pelos cômicos Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, né, tem um sucesso assim que começou no circo mesmo. Exato. E seguiu firme e forte na TV brasileira por mais de meio século. Olha quanto tempo! 50 anos, pessoal, é muito tempo. Há ainda que citar os filmes O Palhaço e Amores de Circo, que além de brasileiros, né, eles contam a saga dessa magnífica arte cênica que hoje em dia a gente perdeu, né, a arte esquecida do circo. Além de programas humorísticos como A Praça é Nossa, que a Marília já comentou, e o Ratinho, que dedicam, né, essa parte circense para a divulgação. Então, a gente tem aqui também vários, né, eu acho que os Trapalhões são o mais conhecido aqui no Brasil, foi super, super famoso. Até eu que não peguei muito a época, né, porque ele é mais antigo, mas eu peguei um finalzinho, conheço, não tem como não conhecer, né? Os Trapalhões é muito, muito famoso mesmo aqui no Brasil. Né? Olha, Bia, quando a gente fala de circo, né, a gente está falando de um conglomerado, né, que acaba juntando todas as formas de manifestação artísticas, Sim. né?
Ele vai desde a declamação até a leitura cênica, ele passa pelo palhaço, ele cai no mágico, ele entra no malabarismo. Eu estou lembrando aqui do Circo Mágico, né? O Circo Mágico era um espetáculo que reunia principalmente músicas, né? E poesias musicadas. E a gente tem hoje também uma tendência que está acontecendo nas festas infantis, você contratar números circenses para que façam parte das festinhas, né? Então você contrata, por exemplo, malabarista, mágico, né? Assim, o que seja possível. Pessoas que se equilibram em perna de pau, pessoas que andam em monociclo, né? Aquelas bicicletas de uma roda só, né? Palhaço também é super comum. Exatamente, palhaço. E assim, o interessante do circo é que, por exemplo, o Cirque du Soleil, que é uma companhia francesa, mas congrega atores do mundo todo, e hoje tem um forte concorrente, que é o Circo da China, que também traz, né, hoje tem assim um apelo tecnológico fantástico para o Circo da China, mas essas artes circenses mais modernas, que não trabalham com animais e congregam, né, além de diversos espetáculos, né, eles também trazem muita tecnologia a favor desses espetáculos. Uma coisa importante da gente notar é que, atualmente, eles estão trabalhando com o nosso multissensorial. Então, além da gente ver aquilo, a gente escuta sons diferentes, não é só a questão da música, e também a gente sente odores. Em alguns casos, mas são odores relativos ao que esteja acontecendo. Também. Eles liberam. Então, se a moça está passando por um campo de flores, né, ainda que essas flores tenham sido construídas com espuma e tal, né, para o espetáculo, você vai sentir o aroma de flor. Eles liberam o aroma de flor na plateia. Isso já fez uma escola de samba do Rio de Janeiro, se eu não me engano, a Beija-Flor, quando saiu com o seguinte enredo, que eu não me lembro mais, acho que é Sapotia, alguma coisa assim, mas é um dos refrões do samba enredo deles era o seguinte, né? Que tititi é esse que está na Sapucaí? Tá que tá danado, tá cheirando a sapoti. Então, assim, o cheiro de sapoti, que é uma fruta, né, lá do norte, nordeste, ele invade a avenida, né, através de fumaças, né, especiais que congregavam aquele aroma. Então, você tinha a sensação de vivenciar de forma mais plena tudo aquilo. Então, hoje, os grandes espetáculos circenses, eles estão trabalhando com o multissensorial dos indivíduos. Que bacana, né? Se a gente ficar aqui falando de circo, a gente não vai acabar esse programa hoje. Queridos, olha, foi um imenso prazer conversar com vocês de circo, que é uma paixão de todas nós. Um beijo grande para todo mundo. Eu vou passar para a Bia poder encerrar a nossa programação de hoje. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, aprender um pouco mais do circo, né? Ver se a gente dá aquela animada, né? De novo, por causa do circo, como está no título, vocês já viram, a gente já falou diversas vezes, né? A arte esquecida do circo. Então, vocês podem ver que não é só uma coisa básica também, né? São várias coisas misturadas, todos os tipos de arte, e é um trabalho, viu, gente? Parece. Eu sempre falo isso, vai ser minha marca registrada. Parece fácil, mas não é. Exatamente. Não é. Eles treinam diariamente, treina bastante, muito, 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 cai várias vezes, né? Acontece, é normal no treino, mas esperamos que vocês tenham aí gostado. Torcemos para a Van, né? Semana que vem tá com a gente, mas ela mandou um beijo, lógico, ela tá com saudade de fazer o programa, ela se sente muito, né, ansiosa para fazer o programa, não podendo fazer, ela fica triste, chateada. Então, a gente espera que semana que vem ela esteja com a gente. Então, vou dar o meu beijo aqui, mandar meu beijo. Espero que todo mundo fique bem nessa semana, né? Se cuidem, porque a gente está vendo que, né, as doenças estão aí em alta ainda. Então, deixo aqui um grande beijo e até o próximo programa, pessoal.